Shalom, shalom, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem por aí? Estão firmes aí na contagem do Homer? Hoje estamos em 28 dias do Homer e não é à toa que esse número ele é muito especial. 28, quem estuda um pouquinho de Kabbalah, de Torá, já sabe que está ligado à vida. Então 28 é o número da vida. E é claro que a Torá não dá um ponto sem nó, não há nada na Torá que seja uma coincidência, por um acaso. Então hoje realmente é quando nós começamos a trazer toda essa energia que nós estudamos aí do Homer para a nossa vida prática, é onde a vida ela começa a acontecer. É como se nós estivéssemos, imagina uma mulher que ela concebe, ou seja, ela engravida, tem todo um período ali para aquela concepção acontecer, de passar de embrião para feto, do feto para um bebê, e de repente aquele bebê nasce. E nós sabemos ali que tem a luz, que tem a vida. Então o 28 está ligado à vida e não é à toa. Nesse momento, até falo para você que se você estiver agora vendo esse vídeo num momento um pouco corrido, que você de repente ouça esse vídeo novamente, ou que você pare e depois você ouça esse vídeo, porque esse aspecto que nós vamos tratar hoje de Malhut Shebenetzer, ele é muito importante. E os outros também são muito importantes, mas esse ele é muito especial porque ele justamente trata dessa ruptura entre algo que a gente vai tratar, que a gente estava tratando de maneira muito intelectual, muito subjetiva, para algo muito mais objetivo. Então vale muito a pena você internalizar aquilo que vai ser dito hoje referente a esse aspecto da Sefirot, Malhut e Netzar. Então, vou colocar a árvore da vida para vocês aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá aqui. Estamos em Netzar ainda, aquela Sefirá que está conectada ao patriarca. Eu sempre falo patriarca porque espiritualmente acaba sendo, mas a personagem Moisés maravilhoso, grandioso, o maior homem que já caminhou aqui na Terra dos Viventes, e também está relacionado a Malhut. Malhut é o reino. Netzar, vitória, Moisés, Malhut, o reino ligado ao rei Davi. O rei Davi, uma personagem bastante conhecida, até no meio secular, que foi aquele grande rei que venceu o gigante Golias e foi o primeiro grande rei de Israel e o maior rei de Israel. E o rei Davi ele tirou o povo de Israel de uma condição de humilhação. Eles estavam sendo humilhados ali pelo povo filisteu. De repente surge Davi do ostracismo. Quem era Davi? Ninguém. De repente, Davi sai do ostracismo para vencer uma batalha inimaginável, uma vitória inimaginável, se torna o grande rei de Israel. E hoje nós estamos aqui em 2025 contando a história de Davi. E Moisés? Moisés foi o grande Moisés. Alguém que o Eterno pegou, tratou as suas questões emocionais, as suas questões de valores em relação a si mesmo. A gente tratou muito disso aqui na contagem do Homer sobre Moisés. E esse Moisés se tornou grande e libertou o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, foi para o deserto do Sinai, recebeu a Torá e foi o maior homem que já caminhou aqui na Terra dos Viventes. Como nós podemos relacionar, então, Malhut, que é o reino, com Netzar, que é a vitória, ou seja, o reino da vitória. Dois personagens aqui, Davi, Malhut, e Moisés ligado a Netzar. Quando nós falamos de Malhut, nós vamos lembrar de Davi. Quando nós lembramos de Davi, nós lembramos o quê? Das batalhas que Davi ele teve e todas as vitórias grandiosas que ele teve ao longo da sua vida. Só que nós sabemos que Davi teve todas essas vitórias porque ele sempre manteve o coração dele, a mente dele firmes no eterno, firmes no propósito, na vontade do eterno. Então, propósito é a palavra-chave que eu penso em relação a Malhut e a Netzar. Nós paramos para pensar, houve um grande episódio negativo em relação
A história de Moisés, não ao Moisés, mas no período que a Torá conta a história dele, que foi o bezerro de ouro. O povo achou, a Erevrave, né, aquela multidão misturada, achou que Moisés havia morrido, que ele não desceria do monte Sinai, e falaram: nós perdemos a nossa conexão com o Eterno, ou seja, nós perdemos a nossa referência. E perdendo a referência que era Moisés, o propósito de terem saído do Egito, as 10 pragas, sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto do Sinai e vai receber a Torá, tudo aquilo ficou muito abalado. E quando nós paramos para olhar as nossas vidas, enquanto você tem um propósito, o Eterno te tira de um lugar, te dá um propósito, você começa a caminhar naquele propósito, caminhar, as coisas vão acontecendo, você com medo, inseguro, de repente você se torna seguro, se torna grande, as 10 pragas, vence o inimigo chamado Faraó, sai da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto do Sinai e agora, de repente, algo acontece e teu propósito fica abalado, você começa a pensar: e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não posso voltar, não posso ir, não posso ficar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam no deserto e acharam que Moisés havia morrido. E eles fizeram para si o quê? Uma idolatria. Só que depois dessa idolatria, Moisés chega, corrige o povo, faz expiação pelo povo, ok, tudo caminhando. Porém, há um episódio que a Torá ela conta que foi uma batalha. E quando a gente fala de batalha, a gente remete também a Davi, que foi o rei das grandes batalhas. Davi está ligado a Malhut, que é o mundo físico, o mundo prático. É o aqui e agora, é o hoje, é o já, é o esse momento. Malhut é isso. Malhut não está ligada necessariamente às sefirotes emocionais que a gente tem tratado e muito menos às sefirotes suprarracionais que são Keter, Hormah e Binah, aquela que está no nível mais superior. Malhut é hoje, é agora. Malhut é o resultado de tudo que você tratou no suprarracional, ou seja, Keter, Hormah e Binah. No emocional, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netz, Hod e Yesod. Malhut é o resultado. Malhut é o mundo do resultado, da ação prática. E a grande batalha que o povo de Israel teve e ainda continua tendo se chama a batalha contra o povo de Amaleque. A Torá conta que eles estavam indo no seu caminho e de repente Amaleque vem e os ataca. Ah, tudo bem, o povo de Israel acostumado à vitória. Não, aquele ataque quase acabou com o povo de Israel. O povo que saiu do Egito milagrosamente, atravessou o Mar Vermelho milagrosamente, de repente atacado por um povo e quase sucumbe naquela batalha. Não sucumbiu porque Moisés foi para um lugar alto, começou a rezar, levantou as suas mãos. Isso é símbolo de conexão com o mundo espiritual. Enquanto Moisés estava com as mãos elevadas, Yehoshua, Josué, estava no campo de batalha, ou seja, Malhut, campo de batalha significa Malhut, guerreando contra os inimigos, estava vencendo. Quando Moisés cansava e a mão dele abaixava, o povo começava a sucumbir, começava a perder, a Amaleque começava a prevalecer. Até que Arão e Ur entenderam que Moisés com a mão levantada, o povo vencia. Moisés com as mãos arriadas, o povo começava a ter problemas. E eles foram lá e emuná. Emuná foi traduzido como fé. Mas não é a fé que a gente conhece no mundo, no meio secular, a fé cristã. Ah, eu tenho que ter fé que Deus vai fazer. Emuná é firmeza. Eles firmaram as mãos de Moisés para que ela se mantesse alta. E alta significa conectada com o mundo superior. E aí o Yehoshua começou a ter vitória e eles conseguiram vitória sobre o povo de Amaleque. Eles acabaram com Amaleque? Não, eles venceram. Mas Amaleque continuou com aquela energia viva de que a qualquer momento atacaria o povo de Israel. Então, vamos pensar o seguinte na metáfora por trás disso.
Que era Amaleque? Amaleque, pela Kabbalah, quando você faz a gemátria, que é a numerologia das palavras hebraicas, você chega no valor numérico que é o mesmo da palavra dúvida. Mas dúvida, o povo estava escravizado, moral completamente lá embaixo. Moisés aparece, motiva o povo. Os milagres começam a acontecer através das pragas. O povo começa a se empoderar. E vai empoderado, vai empoderado, vai empoderado, até que eles saem do Egito. Tem um grande problema que é o Mar Vermelho. Todo mundo fica meio que desesperado. O que a gente vai fazer? Moisés abre o Mar Vermelho, eles passam triunfantes, chegam no deserto de Sinai triunfantes. Quem poderia contra esse povo? Ninguém. Um povo que tem um Deus que faz milagres como fez. E aí, de repente, vem Amaleque. E o grande segredo de Amaleque é o de repente. De repente vem Amaleque. A pergunta é, o que o povo fez de errado para ser atacado pelos amalequitas? Estava em pecado naquele momento? Não. Não estava cumprindo as mitzvot? Não. Não era esse problema. Do nada aparece Amaleque, que significa a dúvida. Uma situação, e uma dúvida não uma dúvida de pensamento, uma situação real, preocupante, fatal, que significa dúvida, e o povo quase sucumbiu. Isso acontece conosco, por isso que essa contagem do Homer hoje é muito especial. Você vai contando o Homer, vai contando o Homer, vai te motivando, vai se empoderando, vai fazendo, vai acreditando, e o Eterno vai começando a dar sinais que as coisas estão acontecendo, e do nada uma situação trágica, complicada acontece e você começa a ter dúvidas. Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou em pecado? Será que eu não estou fazendo o que eu deveria ter feito? Será que eu tomei a decisão correta? E quando vem a dúvida, você começa a duvidar o quê? Do propósito. Lembra que Moisés era a figura do propósito. Davi tinha homens valentes que davam a vida por Davi. Era Davi e acabou, fechados com Davi. Por quê? Porque Davi significava o propósito, a vitória, a conexão com Deus. Alguém que se conecta aos céus e traz bênçãos para a terra. Quem era Moisés? Alguém que se conectava aos céus e trazia bênçãos para a terra. E quando você começa a perder a tua referência, será que é isso que eu estou fazendo? Está certo? Será que a decisão que eu tomei está correta? Será que é isso? Porque o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? O que eu estou fazendo de errado? Porque estava tudo certo. E do nada parece que as coisas começam a desmoronar, desmoronar, desmoronar. E isso te traz dúvidas de quem você é, para onde você vai, se é o caminho correto, e se você está fazendo as coisas corretas ou não. Então saibamos que quando a gente decide ir para o caminho da espiritualidade, se conectar com o Eterno, cumprir as mitzvot Bnei Noach, que é o nosso caso, Bnei Noach, fazer o que a gente tem que fazer, cortar relacionamentos que a gente não tem que ter mais, e etc. As coisas vão, de repente, pode aparecer um Amaleque. E o Amaleque aparece de repente. Você não está em pecado, você não está no caminho errado, você não fez nada de errado, não falta emuná, não falta nada. E de repente algo ruim acontece e te traz Amaleque, que é a dúvida. E aí o segredo de Netzar, que é a vitória sobre Amaleque, é justamente a observação de Ur e Arão. Lembra que Arão se tornou depois o primeiro e grande sumo sacerdote. Representa o quê? A conexão com a espiritualidade através de ações práticas, porque o sacerdote fazia ações práticas, os sacrifícios. Era prático, era espiritual? Era, mas era físico, era prático. Então significa você olhar as tuas conexões e continuar fazendo o teu lado Arão, seu sacrifício diário, que é tefilá, techuvá, tzedaká. Se você não conhece o hebraico, tefilá são as rezas, conexão com Deus, ter o teu período de estudo da Torá, de rezar para Deus. Techuvá, olhar aquilo que você está fazendo de errado, de repente, isso aqui eu tenho que melhorar, vou lá corrigir, pedir perdão, fazer as coisas que têm que ser feitas. E a tzedaká, caridade. Não estou tendo dinheiro nem para mim. Tem o suficiente para você ajudar alguém que precisa mais do que você. Você corrigiu o teu lado Arão? Opa, corrigimos o lado Arão. Significa levantar a mão de Moisés. E o outro lá,
O outro lado, a outra mão, significa você fazer o teu dia a dia, ter firmeza. Emuná, que foi traduzido como fé, é firmeza. Mantenha-se firme no teu lado Arão, sacerdote, no teu lado que é batalhador. Era um batalhador, era alguém grande. Ou seja, faça o teu serviço espiritual como se nada estivesse acontecendo de ruim e faça o teu serviço do dia a dia. Vai para o campo de batalha, vai para o serviço, vai para a faculdade, vai cuidar da família, dos filhos, do marido, da esposa, do que você tem que fazer. Confiando de que o Eterno está contigo. E as mãos de Moisés conectadas, levantadas para o céu, significa conexão. Vou colocar aqui para olhar. Nós temos o quê? Está tudo certo aí. Nós temos 10 dedos nas mãos. Cada dedo está relacionado a uma sefirá. Cada sefirá tem a energia que a gente tem tratado. Ou seja, alinhe a tua árvore da vida. Conecte-se com a energia superior. Levanta as tuas mãos. Não abaixe a tua guarda. Não abaixe a tua árvore da vida. Trate de Keter, trate de Hormá, trate de Biná, Hesed, Gevurat, Feret, Netz, Rodi, Esod. Ou seja, continua firme no teu propósito. Não perca de vista o teu propósito. Porque a grande batalha que nós temos todos os dias, a maior de todas elas, não é contra pessoas, não é contra sistemas, não é contra dinheiro, não é contra enfermidade, não é contra nada. A maior batalha que nós podemos ter é contra a dúvida. Se você está com dúvida, você fica paralisado. Eu não sei para onde vou. E o tempo passa, 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 passa e você não sai do lugar. Porque o Amaleque, que é esse espírito negativo, que traz dúvida de quem você é, a quem você serve, e começa a trazer um monte de coisa do passado. Tá vendo? Será que você deveria ter ido por aí mesmo? Isso pode vir através de pessoas, através de sistemas, através de ocasiões, através de acontecimentos. Nós precisamos derrotar Amaleque. Não existe vitória, não existe Netzar, se nós em Malhut, que é o mundo físico, por isso que é Malhut, é nação, nós não derrotarmos Amaleque com as nossas ações. Não está aparentemente do jeito que eu achei que estaria. Mas isso não significa que eu não vá fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito. Vou levantar as minhas mãos, conectar com o mundo superior. Isso é tefilá, teshuvá, tzedaká. Vou continuar. Enquanto as minhas mãos estiverem conectadas com o mundo superior, ou seja, a minha cabeça, a minha mente, meus pensamentos elevados ao mundo superior, eu vou fazer o quê? Vou ficar rezando? Não, eu vou batalhar. Eu vou pegar a espada aqui em Malhut e vou fazer o que tem que ser feito. Vou entregar a demanda que eu tenho que entregar, seja nos serviços, seja nos relacionamentos em geral, seja no que for. Eu vou levantar e vou fazer. Eu vou levantar meu dia de manhã, eu vou rezar, conectar com o Eterno, fazer minha tefilá, fazer minha techuvá, fazer minha tzedaká e vou fazer. Não vou olhar para Amaleque como alguém maior do que eu. Eu vou expulsar Amaleque da minha vida. Então, meus queridos, eu acredito que eu tenha me alongado mais do que o normal hoje, porque é muito importante. Amaleque vai vir. Vai vir do nada. Amaleque vem do nada. Você não fez nada de errado, meu querido. Está tudo certo. Você está no caminho correto. Mas Amaleque vai vir mesmo assim. Para saber se você vai ser capaz de unir o mundo superior, Moisés, e o mundo inferior, Yehoshua, Josué. Se você é capaz de se conectar com o mundo superior com as suas ações práticas. Fazendo isso, você vence Amaleque e você vai para um novo patamar, porque é isso que o Eterno tem para cada um de nós. Colocar aqui para você o texto. Se você ainda não fez a contagem do Homer, hoje são 28 dias, fazem 4 semanas. Número 4, né? Yud Ke Vav Ke. E nós vamos corrigir qualquer defeito que a gente tem causado nesse aspecto que nos traz dúvida. Será? E agora? Como é que faz? Batalhei tanto para agora não dar certo. Não. Nós vamos corrigir o defeito que a gente tem causado na Sefirá. Eu coloquei o texto errado, mas a Sefirá
Malhut Shebnetzar, Malhut Shebnetzar. Que o Eterno nos abençoe, nos purifique, nos dê realmente uma capacidade enorme para vencermos todos os amalequitas, todo o Amaleque que surgir em nossas vidas, porque essa, não tenha dúvidas, é a vontade do Eterno. Shavuot Tov para você, se você está em 2025. Hoje já é sábado à noite, portanto domingo. Shavuot Tov, uma semana de vitória. Conecte-se com o Eterno. Vença Amaleque de uma vez por todas.